12, no versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que tem muitos significados e muita profundidade na palavra de Deus, principalmente contida em 2 versículos, né? Às vezes, se em uma palavra você já encontra uma profundidade infinita, onde você pode mergulhar na presença de Deus e entender a vontade, os propósitos do Senhor e a visão do Senhor, imagina quando você trata de 2 versículos que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está trazendo. Mas eu quero focar numa coisa muito simples, porque ele fala aqui para apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele diz que é o vosso culto racional. E esse culto racional, eu sei também que ele tem visões específicas e dá para você interpretar de algumas formas diferentes, tudo dentro da vontade de Deus, tudo dentro da palavra de Deus. Mas tem algo que eu acho muito interessante, porque quando ele trata de culto racional, ele está basicamente falando que você precisa saber aquilo que você está fazendo. Então, o que me preocupa na igreja de hoje é que muitas das vezes a igreja vai, ou as pessoas vão à igreja, mas não sabem o porquê que estão indo à igreja. E aí vem um vento de doutrina, vem alguém que começa a falar besteira, falar que não precisa ir para a igreja, falar isso, aquilo, outro, e aí a pessoa diz assim, eu acho que é verdade isso daí. O problema não é essas outras pessoas que estão vindo para falar algumas coisas. O problema é aqueles que estão dentro da igreja e não conseguem entender o porquê que estão fazendo determinada coisa. Então, o melhor caminho para você é entender o porquê que você está indo para a igreja. Por que você ora? Vai chegar o dia que alguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, você não deveria orar, porque é assim, assim, assim que diz a Bíblia. Nem precisa orar, não tem necessidade. Jejuar? Para que jejuar? São todas essas coisas que compõem um verdadeiro culto racional ao Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de Deus em adoração, em louvor, sabendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Então, o meu convite para você hoje é você entrar na presença de Deus sabendo, principalmente, por que você está orando. O momento em que você vai tirar de oração agora é o momento em que você tem para poder falar e se comunicar com Deus, esquecer todas as outras coisas, esquecer tudo que está ao seu redor, esquecer todas as situações, inclusive, que você está passando e apresentar um verdadeiro louvor em oração a Deus. Se você se apresentar diante de Deus, e eu não vou ter tempo aqui de explicar detalhe por detalhe o que compõe uma oração, mas você, meu irmão e minha irmã, provavelmente sabe. E principalmente se você for cheio do Espírito Santo, esse caminho vai ficar bem mais tranquilo e bem mais simples. Mas o que você precisa entender é que não é composta, e principalmente essa oração não são compostas de palavras vãs. Isso não é um culto verdadeiramente racional. Um culto racional compõe-se de uma oração onde você sabe exatamente aquilo que você está orando, exatamente aquilo que você está falando, e você sabe que está alinhado com a palavra de Deus. Porque quando está alinhado com a palavra de Deus, essa sua oração vai subir até a presença de Deus, como um cheiro suave e agradável. Era o que acontecia quando o sacerdote pegava a brasa do altar, que estava queimando, trazia para o altar de incenso dentro do santo lugar, queimava ali, colocava ali as especiarias e aquele incenso preparado antes, conforme a palavra do Senhor, e ele passava aquele incenso e preparava aquele incenso e jogava sobre o altar de incenso ali com a brasa. E aquela fumaça enchia o templo e subia até a presença de Deus. Esse mesmo princípio é o princípio de oração. Se você sabe que está dentro da palavra de Deus e você tem um verdadeiro coração voltado para o Senhor, creia que neste momento você vai orar. E já pode imaginar, em nome de Jesus, a sua oração subindo como um cheiro agradável diante de Deus e sendo recebida pelo Senhor. Creia nisso nesta manhã. Não peça para os seus próprios deleites ou para o seu próprio bem pessoal ou qualquer coisa do tipo, mas creia. Busque na palavra de Deus um direcionamento de Deus e busque da melhor maneira possível e ore com toda a certeza de que Deus irá ouvir a sua oração em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.